Oi pessoal, vamos falar um pouquinho sobre equações diferenciais dentro da parte de integração para a gente compreender que tipo de problema que a gente está resolvendo quando a gente está falando do problemas que a gente discutiu no vídeo anterior, quando a gente conhece uma taxa de variação e quer encontrar qual função tem essa taxa de variação conhecida. É isso que a gente vai explorar. Então note que, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, né? Imagine que você tem uma função que seja f de x, definida como, vamos supor, 2x menos 1. E essa expressão que está aqui já é uma taxa de variação. Quando eu tenho uma expressão assim, eu tenho algo que a gente chama de equação diferencial. Claro que resolver equações diferenciais é um assunto de disciplinas inteiras sobre isso. Mas aqui a gente faz uma pequena introdução. Eu tenho uma função que é uma taxa de variação e eu preciso encontrar a função que tem essa taxa de variação conhecida. E o que a gente discutiu nos vídeos anteriores, quando a gente estava falando de introdução, né, integral, é que para eu encontrar essa função f de x, o que eu tenho que fazer é integrar essa f' de x em relação a x. Quando eu faço isso, eu encontro finalmente a função que tem essa taxa de variação. Claro que você já deve ter visto como que faz as operações, treinado um pouco os vídeos das regras e tudo mais, de forma que quando você vai integrar essa função, o que você vai encontrar é x² menos x mais a constante, porque o resultado de uma integração é uma família de funções que tem a mesma taxa de variação. Note que você pode fazer isso por prova real. Quando você deriva essa expressão, te dá 2x menos 1. Lembrando que a derivada da constante é zero, de forma que o resultado aqui é uma expressão, é uma família de funções. Quando a gente está tratando dessa expressão em que eu encontrei uma família de soluções, em equações diferenciais, isso aqui é chamado de solução geral do problema. Por que geral? Porque existe uma classe inteira de problemas que vão ter essa mesma solução. Só que em alguns casos você quer saber exatamente qual que é a função, ou seja, qual que é essa constante que ficou a determinar, né? Como a gente discutiu lá no primeiro vídeo, quando a gente tem a taxa de variação, vou colocar aqui uma função qualquer para você entender, ó. Quando você tem, imagina, uma taxa de variação crescente, existem todas essas famílias de funções que têm a mesma característica em relação à taxa de variação. Todas elas são iguais em relação ao formato. O que diferencia é essa constante que translada na vertical cada uma dessas funções. Se você precisar saber exatamente de qual função você está tratando, o que a gente precisaria determinar? Precisaria determinar um ponto inicial da função. Quando a gente coloca um ponto inicial, a gente está falando agora de um problema de valor inicial. Então, imagine que, vou colocar como exemplo ainda, imagine que f de x, para o ponto 1, para x igual a 1, isso aqui vale 9. Então, além dessa função que eu estou tentando determinar, tem uma taxa de variação dada por 2x menos 1, ainda assim, para x igual a 1, o resultado disso daqui é 9. Então, veja que com isso eu consigo ter certeza sobre a expressão quando eu substituo. Veja que f de x é x² menos x mais c. Então vai ficar assim, ó, 9 é igual a 1² menos 1 mais constante. E por coincidência, não esquece disso que vai aparecer que é coincidência mesmo, a constante dá 9. De forma que, para esse problema específico agora, de que a função do ponto 1 vale 9, a solução da função f de x, agora ela é x² menos x mais 9. X² menos x mais 9 é uma função só, não é uma família de funções. É uma função que pertence a essa família que a gente tem. Se você encontrar a taxa de variação dessa função, vai perceber que vai dar 2x menos 1, derivando. Se você substituir o ponto 1, vai perceber que isso aqui vai dar 9. Então essa função, ela atende às duas características. A característica geral do problema e a característica que a gente chama característica particular. A essa solução, em equações diferenciais, a gente chama de solução particular. Não é mais uma família, e sim uma das possíveis soluções, né? Uma única função. Senhor, eu não consigo entender porque tem muito número. Então vamos pensar um problema um pouco diferente. Imagine assim, eu gosto muito desse problema, imagine que você tenha uma editora de revista assim, que ela produza uma revista específica. Assim. Imagine que nessa produtora existe uma circulação anual de revistas da ordem de, vamos ver, eu tenho aqui uns números de 3.000 exemplares.
Então, por mês, né, rodam nessa editora 3.000 exemplares de revista. Imagine que você tenha previsto a taxa de crescimento, porque lembra que quando a gente está falando de problema de integração, eu conheço a taxa de crescimento. Então imagine que você projetou para a tua editora uma taxa de crescimento e ela foi dada por uma função ao longo do tempo. Por algum motivo você chegou em 4 mais 5t elevado a 2/3. Como isso aqui é a taxa de crescimento, o resultado disso daqui é uma medida de taxa. Então ele é, por exemplo, tempo e exemplares. Então isso aqui vai ser exemplares, vamos supor um período de tempo aqui por semana, por exemplo. Então, essa medida aqui, quando você substitui os valores de tempo, o que você vai encontrando são os valores, os crescimentos previstos por semana. Quando você coloca t igual a 0, por exemplo, você encontra 4. 4 exemplares por semana é o quanto essa tua editora, vamos dizer assim, ela está crescendo naquela semana. Em qual semana? Na semana 0. Quando você substituir t por 2, vai ter que fazer uma contarada aqui, né? Mas t por 2, o resultado é o quantos exemplares isso aqui está aumentando para aquela semana. Qual semana? Semana 2. E assim por diante. Então, essa interpretação é a interpretação de derivada com uma taxa de variação. Mas a pergunta que eu queria saber é não qual a taxa de crescimento por semana, mas quanto vai ser o total de revistas que eu vou ter ao final de uma semana específica, da 10ª, da 20ª, ou qualquer outra que você queira pensar. Então, vamos fazer assim, ó. Sempre que você estiver tratando agora, isso precisa ficar bem claro, né? Quando a gente está falando de integração ou de derivação, agora quando a gente trata com os dois problemas, é bom você descrever o que é cada uma das funções. Então eu vou chamar essa função S da função taxa de crescimento. Quanto que ela vale? 4 mais 5t elevado a 2/3, né? E uma outra função, que é a R de t, que ela... Deixa eu trocar essa cor aqui. Que ela marca para mim, R de t, marca para mim a circulação, vamos colocar o total de revistas, tá? De exemplares, vamos colocar assim. Então note que existem sempre quando você está falando agora, vão existir duas funções. Uma função é uma taxa de variação. Supus aqui o taxa de variação de crescimento de revista. A outra é a quantidade total de revistas que foram produzidas até o ano, a semana específica que você quiser. São duas funções em função do tempo. Antes de você resolver o problema, por mais que você saiba que é só você integrar, é interessante que você consiga escrever uma relação entre essas duas variáveis. Note, ó, quando eu derivo a expressão tempo, circulação em função do tempo, isso me dá a taxa de variação da circulação de revistas em função das semanas. Ou seja, isso aqui te dá a taxa de crescimento S de t. Note que aqui você evidencia que essas duas relações elas são complementares e inversas, né? Quando eu escrevi principalmente essa daqui, ó. Porque veja, se a derivada da circulação te dá a taxa de crescimento, note que a integral é a operação inversa. Então, se você quisesse encontrar a taxa de crescimento em função... Desculpa, a circulação em função da taxa de crescimento, o que você tem que fazer é integrar isso aqui em relação ao tempo. Não é essa a pergunta que eu discuti lá no começo, no primeiro vídeo? Justamente o fato de que quando você conhece uma taxa de variação, você quer encontrar uma função que tem taxa de variação conhecida. Ótimo, já estamos avançando. Essa função taxa de crescimento, no caso, ela é dada por 4 mais 5t elevado a 2/3. Aqui é conta, né? Então, faz as operações, usa aquelas regras, treina um pouquinho, porque antes de passar para os próximos, é bom você treinar bem essa parte, mas vamos encontrar a circulação aqui. Com essa caneta não. Qual outra? Com essa. A circulação, então, vai ser a integral da taxa S. Que taxa que é essa? 4 mais 5t elevado a 2/3 dt. É isso que você vai integrar. Ó. Tem uma soma, uma constante. A integral de uma constante dá 4, constante, vezes t. Mais 5 vezes a integral de t elevado a 2/3 mais 1. Então vai ficar 2/3 mais 1 vai dar 5/3. Divididos por 5/3, no final das contas, faz isso aí no teu papel aí, vai dar 3t elevado a 5/3 mais constante. Não esquece da constante, porque até o momento, essa expressão, quando você integra, o que você encontra é a solução geral. Ó. Eu encontrei aqui uma família de curvas, como já comentei, né?
Agora você tem que pensar, por que encontrou, afinal de contas, uma família de curvas? Porque note, a gente tem informações sobre a taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento, ela está falando para mim o quanto ela está aumentando em unidades de revistas por semana. Então vamos supor que na primeira semana você teve duas, vamos por algumas taxas aqui, ó. No primeiro você teve 2 exemplares por semana. Depois você teve 4 exemplares por semana, vamos supor. Depois teve 6 exemplares por semana. Então, você tem essa informação. Da onde saem esses números? Dessa expressão. Não é exatamente esse, mas vai sair esses números dessa expressão taxa de crescimento. Se você quiser saber o total de revistas, o que você vai fazer? 2 mais 4 mais 6 e assim por diante. Você vai somar isso aqui tudo, né? Agora, note que essa grandeza, que é a única que a gente tem, ela não diz respeito que tipo de editora que a gente tem. Por exemplo, se a gente estivesse falando de uma editora pequena, que não produz muita revista, produz 10 revistas, você teria um crescimento de 2, 4, 6 por semana e seria um crescimento razoável. Agora imagine que seja uma grande editora que produz 10 mil exemplares. Você poderia mesmo assim ter 2, 4, 6 de crescimento, o que seria um crescimento pequeno. O que está diferenciando cada uma dessas editoras, vamos dizer? Não é a taxa de variação, mas é o valor inicial. Por isso que eu comentei do problema do valor inicial. Nessa expressão aqui eu encontro todas as editoras que têm crescimento absoluto iguais. Todas elas crescem da mesma forma. Entretanto, se for uma editora grande, esse crescimento é pequeno. Se for uma editora pequena, esse crescimento é grande. E para você diferenciar, quem vai diferenciar isso para você é essa constante que você precisa determinar. Então nessa última etapa é isso que a gente vai determinar. Qual que é essa constante? E assim como, né, eu comentei lá no problema de valor inicial, que você tem que substituir, ter uma informação de um ponto, aqui a gente tem. Porque olha, a circulação R no instante inicial 0, isso vale 3.000. Com vocês, porque está escrito ali, né? Inclusive nem apaguei essa parte. Agora, note, ó, quando você for substituir R de 0, você vai ficar assim, ó. R de 0 vai ser igual a 4 vezes 0. Estou substituindo aqui, ó. Mais 3 vezes 0 elevado a 5 terços. Mais constante. Isso aqui tem que ser igual a 3.000. Conclusão, a constante, por coincidência, é igual a 3.000. Reforço que é por coincidência, você tem que fazer esse teste, tá? Não faça isso de cabeça, porque você vai errar, principalmente quando tiver exponencial, seno, qualquer coisa do tipo, que vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Então, note que eu... acabei de apagar a função, mas eu tenho... eu tenho ela aqui. Qual que é a solução, então? Qual que é a circulação de revista? A função, basicamente, né? Ela vai ser dada por RT igual a 4T mais 3T elevado a 5 terços mais 3.000. Essa operação em que a constante acabou de admitir um valor, agora é a solução particular do problema. Antes a minha solução era mais constante. Veja que agora você pode inclusive responder qual que é, por exemplo, após um período de tempo qualquer, assim, vamos supor, daqui a 125 semanas, qual que é a circulação de revistas. Como que você vai fazer? Simples, substituir, porque você simplesmente encontrou uma função que basta você substituir. Se você tivesse a constante aqui, quando você substituísse, você ia colocar T aqui, ia ficar um número mais constante. Por quê? Porque o problema não está resolvido. Então, o que a gente tem que fazer é determinar a constante antes de sair respondendo. Agora você pode responder. Para você encontrar a circulação após 125 semanas, a quantidade de revistas que foi produzida nesse período, é só você substituir T por 125. Você vai encontrar, faz a conta aí, 12.865 exemplares. Então note, com esse problema que a gente consegue resolver, mas precisa ter bastante cautela, bastante cuidado para não confundir a solução geral da solução particular, para a gente poder ir em frente. A gente vai discutir isso muito ao longo desse curso, até isso entrar na tua cabeça, tá? Então, bem, eu vou fazer um próximo daqui a pouquinho. Tchau!